Bom dia, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a felicidade em Aristóteles. E para isso eu trago para vocês um mito de Ícaro. Lá em Dédalo, em Creta, tinha um labirinto, o labirinto de Dédalo. E lá dentro do labirinto morava um minotauro, que era um ser da mitologia grega, que era metade touro e metade humano. Muitos jovens iam até o labirinto de Dédalo para tentar matar o minotauro, mas eram tentativas frustradas. Iam caravanas que vinham de outras ilhas e geralmente entravam 7 jovens homens e 7 jovens mulheres. E todos morriam, sempre. Até que uma vez, Ícaro, que era um grande herói, queria se tornar um grande herói grego, entrou no labirinto com a ajuda da deusa Ariadne. A deusa Ariadne, ela foi transformada em algum momento da mitologia em aranha. Por isso que aracnídeo tem esse nome, né? Porque vem da deusa Ariadne. E ela cedeu ao Ícaro um fio, um pedaço do seu fio, igual o fio da teia de aranha, né? O fio da teia. E ele conseguiu, então, entrar dentro do labirinto, matar o minotauro e sair do labirinto, porque por onde ele passava, ele ia desfiando o fio. Então, ele conseguiu retornar. E quando ele saiu do labirinto, foi uma grande festa para o povo grego. E ele recebeu de presente do seu pai uma asa. Mas essa asa era uma asa de cera. Então o pai dele disse: agora, Ícaro, você se tornou um herói e você pode voar. Só que, Ícaro, você tem que voar sempre no caminho do meio. Você não pode voar muito baixo, senão você pode trombar nas montanhas, nas árvores e cair e se machucar. E você também não pode voar muito alto, porque se você voar muito alto, o sol pode derreter a sua asa e você pode cair e morrer. E o Ícaro ficou muito feliz de ter matado o Minotauro e de ter recebido a asa de cera de presente. Então ele sai voando, livre, feliz, encantado com esse poder de voar. E ele vai tão encantado que ele vai se esquecendo e ele vai indo cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto, e não percebe que a sua asa está sendo derretida pelo sol. Até que a asa derrete de vez e ele cai no mar, o mar de Ícaro, que recebe o seu nome até hoje. Esse mito, ele vem mostrar para a gente, então, a importância de nós caminharmos no caminho do meio para atingir a felicidade. E é isso que o Aristóteles vai dizer para nós, na sua obra Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles e ele escreve essa obra em homenagem a esse filho, em dedicação a esse filho, né? De como nós podemos atingir a felicidade, né? Então, segundo Aristóteles, é sempre buscar o caminho do meio, o meio termo, a justa medida, né? Nem 8 nem 80, nem o excesso nem a falta, mas o caminho do meio. Acontece que o caminho do meio, ele pode ser particular, ou ele também pode ser coletivo. O meio termo, o caminho do meio particular, que vai depender de cada pessoa, eu tenho o meu meio termo, você tem o meio termo, o outro tem o meio termo dele, é em questões individuais, como por exemplo, na alimentação.
Para mim, o meio termo de uma alimentação é lá 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, saladas, né, grãos. Então, para mim é um determinado que vai me sustentar. E para um atleta, o que é para mim é o meio termo, para um atleta pode ser a falta. O que para mim é meio termo, para uma criança, para minha filhinha, pode ser um excesso, pode ser muito. Então, em relação à alimentação, cabe a cada um de nós procurar qual que é o meio termo, qual é a justa medida, né, para te sustentar. A quantidade de sono, né? Então, para mim, 8 horas por dia de sono, tá bom, tô descansada. Para outras pessoas, para adolescente, tem que ser 12 horas de sono. Para um bebê, também 12 horas de sono. Então, vai depender muito, ou às vezes até mais. Então, o sono também é relativo, né, a cada um de nós. Exercício físico também, né? Então, eu não consigo levantar nenhuma barra de ferro, né? Então, para mim, caminhar já é o suficiente. Mas para um esportista, uma barra de ferro não é nada. Para um levantador de peso, uma barra de ferro não é nada, né? Então, tem coisas que cabe a cada um de nós procurar qual é o seu meio termo. Agora, existe meio termo que são coletivos. E aí tem a ver com as virtudes, né? Então, por exemplo, a temperança, né? Eu ser uma pessoa equilibrada, né? Então, sempre andar no caminho do meio. Em relação à coragem, vamos pegar uma virtude que é a coragem. A coragem, ela é o meio termo. O excesso da coragem é o destemido, é aquela pessoa que não tem medo de nada, que enfrenta tudo, que fala o que vem na cabeça dela, magoa as pessoas, né? E ela pode se dar mal. Provavelmente ela vai se dar mal em algum momento da vida dela e isso vai lhe trazer infelicidade. A falta de coragem é o covarde, é aquele que tem medo de tudo. Tem medo de dizer o que pensa, tem medo de se expressar, tem medo de tudo, então ele fica paralisado e não consegue agir na vida, né? Então, o Aristóteles vai dizer que para a gente alcançar a felicidade, a gente precisa buscar o caminho do meio, tanto individual, aquilo que compete a cada um de nós, quanto em relação às virtudes sociais, né? Como, por exemplo, a coragem. Todo mundo deveria buscar a coragem, né? Para ser feliz. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que buscar agir corretamente. E agir corretamente para Aristóteles tem a ver com buscar o caminho do meio, o meio termo, a justa medida, né? Ah, eu não quero buscar o meio termo, eu quero comer demais mesmo, a gula, né? Ou eu quero ser destemido, ou eu quero ser covarde. Beleza, Aristóteles vai dizer, se você quiser esse caminho para a sua vida, beleza. Mas você não será feliz. E a felicidade é a nossa finalidade. Nós estamos aqui para ser felizes, né? A gente busca a felicidade, né? Então, se a gente ficar agindo por excesso, por falta, ou tudo descontrolado, nós não seremos felizes. Então, a orientação do Aristóteles para buscar a felicidade é agir sempre no caminho do meio, na justa medida. Então, isso tem a ver com ser ético, né? E o que é a ética? A ética significa agirmos corretamente, né? Agirmos da maneira correta, aquilo que não é só bom para mim, mas para todo mundo, né? E por que o Aristóteles está dizendo isso? Porque nós somos animais sociais. O ser humano não consegue viver sozinho, né? O Aristóteles vai dizer
Só vive sozinho aquele que é um Deus, que se basta em si mesmo, ou aquele que é muito ignorante, um bruto, rústico mesmo, bruto, né? Aí esse vive sozinho, mas do mais, ninguém vive sozinho. A gente depende um dos outros, inclusive para sermos felizes, porque a gente não se basta, né? Eu não consigo ser feliz sozinha, porque eu preciso de muitas coisas para ser feliz. Lembra que eu falei para vocês na última aula, né? Então, para a gente ser feliz, a gente precisa viver em sociedade. Então, viver em sociedade faz parte da natureza humana. Mas esse assunto de viver em sociedade e da busca da felicidade coletiva, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, para essa aula, fica essa questão de que a felicidade, para Aristóteles, tem a ver com agir na justa medida, com agir no meio termo, no caminho do meio, tá bom? Então, eu desejo para vocês temperança, né, equilíbrio e discernimento para sempre agirem no caminho do meio. Eu vou mandar para vocês algumas reflexões, algumas atividades para vocês responderem em anexo, tá bom? E é isso. Um beijo, até a próxima aula e caminho do meio, sempre.